Sabe qual é a relação entre o aumento do fundo partidário e o cientista Isaac Newton? Quem conhece as entranhas do poder em Brasília já sabia que os deputados reagiriam contra a reforma ministerial proposta pelo governo Bolsonaro. Newton, em 1687, já previu isso. Nas palavras do cientista inglês, para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Sejam bem-vindos ao canal Senzala Ideológica. Meu nome é Eduardo Paraíso e este é o programa Análise Política. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar as novidades. Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês. A sua obra, Princípios da Matemática da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Publicada em 1687, esta obra descreve a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentam a mecânica clássica. E aqui, vamos focar na terceira lei de Newton, que recebe o nome de lei da ação e reação. De forma simplista, essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ação, recebemos deste corpo a mesma força, reação, porém em sentido oposto. Mas o que isto tem a ver com política? Os ensinamentos de Newton se aplicam perfeitamente à política nacional, mas primeiro precisamos entender como funcionava o país antes da eleição de Jair Bolsonaro. O Ministério da Casa Civil foi criado em 1º de dezembro de 1938, pelo governo ditatorial fascista de Getúlio Vargas, e no início a pasta tinha funções meramente burocráticas. Após a promulgação da Constituição Federal de 88, coube ao então recém-eleito presidente Fernando Collor a regulamentação da Carta Magna. O jovem presidente, com a MP 150, regulamentou o artigo 84 da Constituição Federal, que define as atribuições do presidente da República, e manteve a função burocrática do Ministério da Casa Civil. Como se sabe, Collor não durou muito no poder, e no seu lugar entrou Itamar Franco, que foi sucedido pelo socialista Fernando Henrique Cardoso. E aqui começa o problema. O socialista Fernando Henrique Cardoso, junto com Antônio Carlos Magalhães, membro do antigo PFL, hoje DEM, deu funções políticas para a Casa Civil, criando a política do toma lá da cá, a qual nossos queridos inteligentinhos deram o nome de presidencialismo de coalizão. O toma lá da cá é basicamente a troca de cargos e ministérios em troca de apoio político. Um presidente eleito nomeia o ministro da Casa Civil, que tem a função de lotear a máquina pública com os partidos da base do governo. Em troca, esses partidos se comprometem a aprovar os projetos de interesse do governo no Congresso. Durante os governos FHC, Lula e Dilma, o ministro da Casa Civil era praticamente o primeiro-ministro do Brasil, montando e operando todo o esquema do toma lá da cá junto ao Congresso. Enquanto isso, o presidente fazia o papel de imperador, moderando conflitos dentro da base aliada. Uma vez empossados, os indicados da base aliada tinham a missão de roubar dinheiro público e abastecer os cofres dos partidos. Quem não se lembra do diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, devolvendo à justiça 25,8 milhões de dólares que mantinha na Suíça. Paulo Roberto Costa foi indicado ao cargo pelo Partido Progressista, conhecido como PP, durante o governo Lula. Dos últimos 14 ministros da Casa Civil, apenas 5 não estão envolvidos em esquema de corrupção, sendo que desses 5, 2 deles foram nomeados de maneira interina, ou seja, ficaram meses no cargo. Não é coincidência que José Dirceu e Antônio Palocci, 2 ex-ministros da Casa Civil, hoje estão presos. Para desespero do Centrão, assim que assumiu a presidência da República, Jair Bolsonaro cumpriu sua promessa de campanha e acabou com o presidencialismo de coalizão ao editar a MP 870, que reduziu o número de ministérios de 29 para 22 e tirou a função política do Ministério da Casa Civil. Mas a cereja do bolo foi o Decreto 9794, que instituiu o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas, SINC. Com o sistema SINC, todas as indicações políticas de primeiro, segundo e terceiro escalão para o governo federal passam pela análise de diversos órgãos, dentre eles o GSI. O indicado político só assume após uma intensa pesquisa sobre o seu passado, bem como o aval da Segov, que hoje está sob o comando do general Luiz Eduardo Ramos, amigo de longa data do presidente. Esta foi a ação, e convenhamos, foi um tiro no peito do Centrão. O grupo político reagiu em uma manobra desesperada, tentou derrubar o governo, com uma intensa campanha de difamação
que contou com o apoio da imprensa. Surgiu até uma proposta de parlamentarismo feita pelo senador José Serra, apoiada, pasme, por alguns liberais. Quem impediu este golpe foi a população, que saiu às ruas no dia 26 de maio, uma data da qual considero a segunda mais importante do país até o momento, neste século. A primeira, obviamente, foi o dia da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E aqui você precisa entender algo muito importante. A briga entre o Centrão e o Bolsonaro não é por dinheiro, é por poder. Como disse o Frank Underwood, personagem da excelente série House of Cards. Dinheiro é a mansão no bairro errado, que começa a desmoronar após 10 anos. Poder é o velho edifício de pedra que se mantém por séculos. Dá um respeito que não sabe distinguir os dois. O poder dos deputados do Centrão tem em sua origem o controle que eles exercem sobre os prefeitos e vereadores. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Em 2016, nas últimas eleições municipais, houveram 496 mil candidatos aos cargos de prefeito e vereador. Esses candidatos precisavam de dinheiro para fazer campanhas, muito dinheiro. Para você ter ideia do volume de dinheiro necessário em uma eleição, uma campanha para vereador em uma cidade média chega a custar quase R$200 mil. E esse dinheiro sai do seu bolso de 3 formas. A primeira é através do fundo eleitoral. A segunda é através do dinheiro desviado das estatais e órgãos públicos, que também é conhecido como Caixa 2. E a terceira e última forma é através da doação de empresários que ganham benesses do governo, como é o caso da JBS. Antes de Bolsonaro, o esquema sempre funcionou desse jeito. Entendeu agora a raiva que os políticos têm do Bolsonaro e o porquê eles aumentaram o fundo eleitoral de maneira repentina? O presidente cortou as duas principais fontes de financiamento que os deputados tinham. Analisando o caso na perspectiva da lei de Newton, podemos concluir que a ação do governo em cortar o dinheiro dos políticos gerou a reação dos mesmos que aumentaram o fundo eleitoral de forma repentina. Na minha opinião, mesmo que o Bolsonaro vete a lei, ela será aprovada. Portanto, cabe a você gerar uma reação em cadeia contra aqueles que lhe roubam. Anote o nome dos deputados, senadores e seus respectivos partidos que votaram a favor do aumento do fundão e nas próximas eleições não deem seus votos para esta corja. Exerça o seu poder. Para o bem da nossa nação, esses partidos devem ser dizimados nas urnas. A força está contigo. Use-a a seu favor de maneira consciente. Liberte-se. Deixe de ser escravos de corrupto. Olá, gostou do vídeo? Deixe o seu comentário, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a gerar cada vez mais conteúdo interessante para você. Até a próxima!